Pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. A gente vai fazer hoje um fechamento, né, do mês de março, né, o que aconteceu e depois a gente vai passar aqui, obviamente, quais são as expectativas do mercado, quais são os dados que vão sair aí dentro dessa semana que são importantes você acompanhar, beleza? Bom, então hoje, dia 1º de abril, né, segunda-feira, o mês começando e a gente vai fazer aí uma recapitulada rápida, né, do que aconteceu agora nesse mês de março. Bom, olhando primeiro lá para a Ásia e Oceania, nós tivemos a decisão de política monetária, né, pelo Japão, onde o Japão saiu da política ultra frouxa, né, aquela política ultra acomodatícia, né, de juros negativo, e indo agora para o intervalo de 0% a 0,1% positivo, né? Então, isso pode vir a mexer com o mercado dos títulos norte-americanos, caso venha a ter uma repatriação por parte dos fundos dos japoneses, que são os maiores compradores de títulos norte-americanos, né, voltando esse dinheiro para dentro do mercado financeiro japonês, né? Então isso pode vir a mexer um pouco. Mas está ali no radar, ainda não aconteceu nada de novo, né? Até porque a gente vê aí os créditos americanos tendo a sua trajetória normal e as bolsas norte-americanas subindo, né, forte aí dentro desse trimestre, né? Agora em março não foi diferente, beleza? Um dado que foi bem interessante também agora no mês de março foi a leitura dos indicadores, né, de atividades econômicas lá na China, né? Nós tivemos agora o último dado saindo, que foi o PMI industrial, que saiu tanto pela NBS quanto pelo Caixin, né? Nós temos duas leituras ali, uma por parte do governo e outra por parte do setor privado, né? Então nós tivemos o PMI industrial da China subindo, né, em alta de 50,8%, 50,8 pontos em março, superando as expectativas. E em fevereiro, né, essa leitura era de 49,1, certo? Ou seja, o PMI nós temos uma leitura ali, uma linha de 50. Abaixo de 50 mostra que a atividade econômica ela está em retração, né? Acima dos 50 ela mostra uma expansão. Então isso é importante até porque a China, apesar de muitos países já começar a descentralizar, né, sair um pouco tirar um pouco mais as indústrias, depender menos das indústrias chinesas, né, da planta industrial chinesa, e indo mais para o nearshoring, né, e o friendshoring, que são ali buscando países mais próximos a eles e mais amigáveis, né, para poder justamente tirar esse risco que se deu ainda mais no pós-Covid, né? Nós tivemos ali também o PMI industrial Caixin indo para 51,1 em março e em fevereiro já tinha mostrado ali uma expansão de 50,9. Foi bem interessante. Olhando rapidamente para a Europa no mês de março acabou mantendo a sua taxa de juros, o BCE na sua reunião manteve sua taxa de juros, não teve mudanças, o BOE também, mas não deixou de mencionar, né, o Nigel, que é um dos dirigentes do Banco Central Europeu, né, e presidente do Banco Central Alemão, né, mencionando que a inflação, né, ela vem caindo, continua um caminhar descendente, né, vamos botar dessa forma, para a meta, indo para a meta, isso é positivo e que a instituição já está preparada para tomar decisões independente de outros bancos centrais, né, porque o BCE vinha muito batendo na mesma linha do Fed, né, do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, beleza? Então, sem deixar de mencionar também, né, o Nigel, que cortar juros cedo demais pode vir a ter uma preocupação, trazer um nível de problema, né? Um outro ponto que nós tivemos ali é simplesmente na questão da Ucrânia, né? A Rússia continua atacando ali as infraestruturas ucranianas. A tensão ali sobre a guerra não baixa ainda, né? Continua alta. Então ainda é uma coisa que está sem peso no radar, mas ainda não saiu de fato do cenário, tá? Ele só não está sendo tão falado assim por parte das movimentações no mercado acionário, beleza? Agora vamos aqui para os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos nós tivemos aí as bolsas subindo fortemente, nós vemos aqui no Brasil na contramão, né? Então nós tivemos aí no trimestre
o S&P subindo 10%, nós tivemos Nasdaq subindo 9,11% e Dow Jones subindo 5,6%, né? Isso muito impactado pelo setor de tecnologia. O setor de tecnologia continua forte, até porque muitos investidores, até porque não, né? Aí muitos investidores já começam a olhar como uma questão de bolha, né? Mas ainda fica muito longe, não vou falar muito longe, né? Mas ainda não fica muito caracterizado como bolha ainda, né? Então, tem uma série de situações que fizeram com que as IAs ganhassem força, né? Então, isso acabou levando o Nasdaq para cima. Nasdaq pesa bastante ali no S&P, então acabou ajudando também. E fora as petrolíferas, que também acabaram subindo, né, um pouco mais. Então, isso tá sendo bem interessante lá nos Estados Unidos, onde todo mundo está falando que recessão, 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 mas a galera não para de tomar a bolsa norte-americana, tá? A galera não para de tomar a bolsa norte-americana. Agora, nós tivemos, no início desse trimestre, as atenções do mercado voltadas para o início do corte de juros norte-americano, tá? Então, era uma expectativa muito grande em ter o início do corte já nesse primeiro trimestre, onde não ocorreu, e as expectativas estavam para 1,5, né? 1,5 percentual de corte para o ano, tá? O que acabou caindo por terra, né? Depois das últimas reuniões, né? Até porque a última reunião, o Jerome Powell e seus dirigentes, né, mencionaram, apesar de ter um discurso bem dovish, né? Que acabou subindo, botando as bolsas para cima, mas logo em seguida eles vieram com notícias um pouco mais hawkish, né? Na minha visão, tá? Na minha visão. Onde eles falam que precisam ter mais clareza sobre os próximos dados norte-americanos, olhando para a inflação e dados de atividade econômica, né? Ainda mais a leitura do PIB, né? Para que possam vir a tomar uma decisão melhor. Eles precisam ver a condução de uma forma sustentada da inflação para a meta de 2%. Enquanto não tem essa clareza e essa confiança, eles ainda não estão preparados para cortar a taxa de juros. Então, no início do ano, a gente estava tendo ali uma expectativa de 1,5 percentual e agora essa expectativa já cai para 0,75 pontos, tá? Então, a gente vai ver aí para as próximas reuniões. A expectativa é que em junho, julho ali, né, no segundo semestre, melhor dizendo, venha a iniciar o corte, né? O ritmo de corte da taxa do Fed, mas a galera vai aguardar um pouco mais, beleza? Jerome Powell ontem voltou a mencionar sobre a questão da inflação, foi questionado em relação à decisão da política monetária ser muito baseada na agenda política, e ele falou que não, o Banco Central, o foco dele é controlar a inflação e vai fazer isso de tal forma independente da agenda política, tá? Até porque nos Estados Unidos a gente tem ali uma corrida presidencial já, né? Então, Joe Biden e Trump estão ali na corrida, certo? Sobre inflação ainda, nós tivemos a leitura do PCE, tá? Que é a inflação sobre os gastos pessoais, onde tivemos aí uma subida de 0,3%, né, em fevereiro, e uma subida também em relação à renda, né, de 0,3%. Só que ambos os dados vieram abaixo das expectativas, que a expectativa do mercado era uma subida de 0,4% pelo PCE, né, no núcleo PCE, e nós tínhamos uma expectativa de 0,4% ali em relação à renda, tá? Agora falando do nosso Brasilzão, né, vou botar aqui na tela para vocês, né, rapidamente, só para a gente ver como é que está o mercado agora. Nós temos aqui o bolsas norte-americanas tendenciando uma abertura positiva, Ásia e Pacífico fechando majoritariamente positivo, e nós temos aqui a Europa também, né? Vamos botar aqui, porque ali está o fechamento. A Europa está ainda fechada, né? Não tem nenhuma cotação, mas o que a gente vê no momento é uma abertura de neutro para positivo para as bolsas. Isso pode se replicar, né, aqui no nosso Brasilzão. Índice DX neutro, 0,05% de alta, ou seja, não tem nenhum tipo de movimentação, apesar do dólar ter ganhado força na quinta-feira, né? Fechamos acima dos R$5, né? Naquela linha psicológica. Nós temos petróleo também trabalhando acima dos $80, né? O Brent trabalhando em $87 praticamente, né? 86,50. E nós temos o WTI em $83, basicamente, tá? Os treasuries norte-americanos estão tranquilos ainda.
a Europa está fechada, né? Os bonds alemães estão fechados e os rendimentos dos títulos japoneses estão subindo, né? Então, a cotação caindo e rendimento subindo. Ibovão da Massa na semana fechou com 0,85% aí de alta, né? Bem interessante. No mês, 0,71% de queda e no ano amargando 4,53% de queda, tá? Fechamos aí em 128.106 pontos, beleza? Bom, trazendo aqui para vocês o mercado, né? Opa, cadê? Tá aqui. Pronto. O que nós tivemos aqui no nosso Ibovão da Massa, né? O Ibovespa está lateralizado. Então, ou seja, lateralização no Ibovespa, a gente vai olhar como indecisão. Então, nós tivemos alguns fatores, né? Os fatores eram expectativa com o corte de juros norte-americano. Nós tínhamos uma expectativa com isso, né? Com uma aceleração no ritmo do nosso corte da Selic, o que também não acabou acontecendo. E na última reunião do Copom, né, nessa super quarta do dia 20, nós tivemos um comunicado do nosso comitê mencionando que o ritmo de corte ele não será como antes, né? Antes a gente estava sempre vendo que nas próximas reuniões e teríamos ali o corte na mesma magnitude, né, de 0,5 pontos percentuais. Ou seja, o que vai acontecer? Para a próxima reunião, o Copom se compromete, né, a isso, né, a mais 0,50%. Agora, depois dessa reunião de maio, o ritmo já deve desacelerar para 0,25%, né? Ou seja, então nós temos uma desaceleração no ritmo do corte da Selic e a gente vai precisar que o Fed venha cortar um pouco mais da sua taxa de juros, beleza? Então, isso foi uma das coisas que acabou trazendo também essa lateralização, porque como o Fed não cortou taxa de juros, o mercado fica meio incerto para onde ir, beleza? Bom, agora, paralelo a isso, nós tivemos algumas coisas mencionadas, né? Como Vale, né? Aqui é a posição da nossa carteira pública, né? Do Descomplicando Finanças. Ou seja, chegou a ter uma cotação abaixo dos R$60, fechou aí em R$60, né? R$60,83. A carta da demissão, né? Vamos botar assim, né? Do conselheiro, deixa eu até lembrar aqui o nome do conselheiro, José Luciano Duarte Penido, né? Ele mencionando uma carta aberta, quando ele se desligou do conselho, mencionando que o rumo que está tendo ali na sucessão do comando da mineradora está sendo muito voltado para a política, né? Com manipulação política, e isso não ferindo assim os interesses da empresa. Então, ele mencionando isso acabou caindo muito mal aqui por parte dos investidores e a ação acabou tendo essa liquidação, né? E, paralelo a isso, nós temos também o setor imobiliário chinês, que ainda vai rateando, fazendo com que o minério de ferro não suba tanto, né? Então, a Vale ela é muito, muito impactada pelo setor imobiliário, setor de construção civil lá na China, beleza? Olhando aqui para a Petrobras, a nossa querida Petro, nós tivemos um outro ponto que também envolve política, né? Que simplesmente foi os lucros, né, que foram lidos ali no quarto trimestre de 2023, acabaram que não vão ser para dividendos extraordinários. Saiu esse comunicado, o mercado não gostou e acabou fazendo uma liquidação na Petro. Só que Petro tinha aí espaço para uma liquidação, né? A gente veio aí com uma LTA, uma linha de tendência de alta, bem interessante ali desde o início do ano, né? Onde nós saímos ali dos R$18 e chegamos no final do ano aí travetando a casa dos R$40, né? E até agora, esse início do ano, chegamos ali aos R$44, basicamente. Então, tem espaço para uma liquidação normal e agora a gente vai aguardar, até porque a decisão até outubro deve pingar alguma coisa de parte desses dividendos extraordinários. Isso acabou pesando e quando pesa essas duas ações na nossa querida bolsa, né? Isso acaba fazendo com que o Ibovespa também faça alguns recuos, né? E depois de 4 quedas consecutivas, nós tivemos aí algo mais altas, até porque por questões técnicas, tá? Então estava na ponta baixa do caixote e acabou jogando aí para cima. Vamos olhar aqui a doleta, né?
O dólar que acabou fechando, lembre-se que eu falei no nosso último quadro aqui do Giro de Mercado, que o dólar poderia, sim, no último dia, ganhar essa região dos R$ 5. E assim aconteceu. Por quê? Briga da Petax, nós tínhamos ali um viés de fortalecimento da moeda norte-americana, né? E nós tínhamos também um feriado, né? Então, um feriado, a galera com muita merda acontecendo no mundo, a galera acaba tomando um pouco mais de segurança. E segurança, a gente olha aí moeda norte-americana, títulos públicos, enfim, isso acaba ganhando um pouco mais de força. Então, nós tivemos aí o dólar ganhando essa região aqui no diário da da média móvel de 200 períodos, ganhando esses R$ 5. Mas, como eu falei, para mudar a trajetória do dólar, que vem olhando aqui no semanal, onde nós temos uma linha, uma tendência primária de baixa, né? Uma tendência primária de baixa. Para mudar essa tendência primária de baixa, a gente tem que ganhar esses 5,15 aqui, tá? 5,10, 5,15, para a gente ter um dólar aí voltado um pouco mais para cima. Esse caixotinho aqui, que era ponto de indecisão, vou tirar daqui, que já não faz mais sentido, e a gente vai manter ali a doleta aguardando, né, ganhar essa região aqui, que é uma região muito brigada, tem muito player interessado aqui, beleza? Bom, um outro fator que também pesou foi a questão fiscal, né? Nós tivemos ali falas do Lula e movimentações da ala econômica. A ala econômica que eu falo é Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento, né? Então, cortaram basicamente ali 2,9 bilhões de reais para poder controlar o nível, né, o limite de gasto do governo, mas nós tivemos logo em seguida o Lula mencionando que a arrecadação está indo muito bem, e com essa arrecadação vindo muito bem, nós podemos ter, sim, uma discussão no Congresso para aumentar o limite de gasto. Isso não veio muito bem ali por parte dos investidores, não gostaram muito e acabaram tendo um pouco mais de cautela. Vamos olhar para a agenda, né? Nós temos uma agenda bem carregada aí com PMI aqui no Brasil, PMI industrial. Nós temos ali o S&P Global, né, de manufatura, o PMI de manufatura lá nos Estados Unidos às 10h45, né, hoje. E o PMI industrial aqui lá nos Estados Unidos às 11 horas. Temos a Lisa Cook, né, falando também, que é uma das dirigentes do Fed, mas com a bolsa já, os mercados fechados. Amanhã nós temos empréstimos bancários mensais, isso aqui a gente está olhando o mercado de crédito do Brasil, índice de preço ao produtor, nosso PPI, né? E aqui também o núcleo, né? O mensal e o anual, desculpa. Ofertas de emprego JOLTS, né? A gente começa a ver ali uma leitura de mercado de trabalho norte-americano, né? Então, oferta de trabalho, encomenda da indústria, discurso da Buma, né? Então, essa que é um membro do Fed que também pesa bastante, né, no comitê. Nós temos o discurso ali do Williams, né, que é do FONC, que isso faz parte do comitê, a Buma não, somente dirigente do Federal Reserve. Nós temos aqui o discurso da Mester, né, que também pesa ali no FONC, e discurso do Daly, né, então também pesando ali as 2,5. Então amanhã nós temos bastante fala de Fed Boys e Fed Women e membros que fazem parte do comitê, do FONC, tá? 5 horas da tarde nós temos ali variação de estoque de petróleo, mas esse aqui não pesa na terça-feira, o que faz preço é justamente a variação aqui, ó, do estoque de petróleo, que é pela Agência Internacional de Energia, tá? Então nós temos inflação, FIP, né, que vai sair aqui no Brasil, produção industrial e produção industrial anual, né? A variação de emprego privado, o famoso ADP, lá nos Estados Unidos, PMI composto no Brasil, né, e o de serviço. Temos mais PMIs de serviço lá nos Estados Unidos. Discurso do Powell, né, que é o presidente do Banco Central. Aqui o mercado vai parar para olhar. Então, uma quarta-feira sempre tem aquela cerejinha do bolo da semana, né, o divisor de águas. E na quinta, a gente vem com transações correntes, investimentos estrangeiros diretos, pedidos iniciais de seguro-desemprego, mais mercado de trabalho norte-americano, balança comercial norte-americana, produção de autoveículos e mais discurso de membros do Fed, né? Balança comercial aqui no Brasilzão, Mester volta a falar novamente e boa, beleza? Agora, aí o ponto, né, que todo mundo vai estar de olho, porque é uma semana de mercado de trabalho,
porque nós temos aí a folha salarial não agrícola e a taxa de desocupação norte-americana, que é o famoso payroll, tá? Então aqui a gente vai dar uma olhada como está o mercado de trabalho norte-americano. Por que que o mercado de trabalho norte-americano é importante? Porque quanto mais emprego, mais renda, quanto mais renda, mais consumo, quanto mais consumo, mais inflação. Quanto maior a inflação, maior é o desafio do Federal Reserve a baixar a taxa de juros, tá? E com a taxa de juros alta, as bolsas no mundo, né? Isso acaba ficando com valuation mais caros, né? Então a galera fica mais cautelosas. E aqui no nosso Brasilzão vai impactar que se o Fed não baixar tanto assim a taxa de juros, tira o espaço, né, de segurança do nosso BC aqui acelerar o ritmo de corte da nossa Selic, tá? Então, esses são os pontos para essa semana, beleza? Então, resumão de um mês de março e desse último trimestre, né, desse primeiro trimestre de 2024 e o que está direcionando o mercado essa semana, tá? Então, nós temos atividades econômicas no Brasil e lá nos Estados Unidos, nós temos inflação e nós temos também leitura do mercado de trabalho norte-americano, beleza? Então, forte abraço, pessoal, uma excelente semana para todo mundo e até a quarta-feira com mais informações aqui no canal. Valeu!